Oi, eu sou o Hamilton Coimbra Carvalho. Nós vamos tratar agora nesse segundo módulo sobre gestão da motivação. Já falamos sobre gestão do bem-estar, gestão da felicidade. É uma abordagem bastante complementar com o que a gente vai falar nesse módulo aqui também. Motivação é uma questão que vem preocupando as empresas, as organizações públicas e privadas há mais de 100 anos. E hoje tem um certo nível de segurança em afirmar que o que a ciência sabe sobre motivação, o conhecimento atual sobre motivação, ele é diferente do que vem sendo aplicado nas empresas. Quer dizer, as empresas ainda estão correndo atrás desse conhecimento e tentando aplicar de uma forma que as favoreça, mas ainda há uma discrepância muito grande, a gente vai ver por quê. Existe uma diferença muito grande entre motivação, lato sensu e comprometimento. O que as empresas, as organizações querem é comprometimento dos seus profissionais, que eles consigam dar o melhor de si. As pesquisas que são feitas mundo afora, não só no Brasil, elas mostram que geralmente é um percentual pequeno de profissionais que se diz realmente bastante motivado ou comprometido na sua atividade. A situação de motivação plena, ela é rara nas empresas, e as empresas erram muito na administração das pessoas. Como diz o Jay Rock, né, o fundador da Visa, numa das suas frases conhecidas, o principal recurso menos bem aproveitado pelas empresas, mais abusado, é a criatividade e a capacidade humana. Isso, infelizmente, ainda é verdade, mas há alguma luz, há empresas que estão aprendendo a lidar com essa questão da motivação de uma forma que serve de orientação para a gente, que tem esse desafio no nosso dia a dia. Então, motivação é uma abordagem lato sensu, né, do motivo para o comportamento humano. Comprometimento é realmente aquela motivação mais nobre, aquela motivação com que o indivíduo consiga realmente dar o melhor de si, consiga exercer todo o seu potencial. É importante que a gente tenha uma visão científica da motivação, porque a tendência nas organizações é reproduzir o que sempre foi feito, é reproduzir a cultura organizacional, é reproduzir os usos e costumes, e frequentemente essa abordagem não é que permite o maior aproveitamento das pessoas. A gente vai ver aqui uma tela da Teresa Amabile, que é professora de Harvard, especialista em motivação. Olha que interessante o que ela diz, é um artigo do ano passado, 2011. Olha que interessante o que ela diz sobre motivação nas empresas. O que poderia ser mais importante para os gestores do que aumentar a produtividade de sua equipe? Ainda assim, a maioria deles trabalha com concepções incorretas sobre o que motivaria seus funcionários a dar o melhor de si, especialmente trabalhadores do conhecimento. Um aspecto fundamental quando a gente vai analisar motivação é a gente separar bem as coisas. Então, por exemplo, a motivação ela pode ser causada por um fator externo ao indivíduo, né? Então, imagina, por exemplo, você vai executar algum trabalho, algum roteiro de fiscalização, no caso, num profissional de tributos, ali naquele roteiro diz o que você tem que fazer, ir tal lugar, fazer tal coisa, buscar tal documento. Então, a motivação para o seu comportamento está ali naquele roteiro, é uma causa externa do indivíduo. Outras causas são causas internas. Então, você tem necessidades, né, que todos temos, necessidades fisiológicas, necessidades psicológicas, necessidades sociais. Você tem crenças, né, que te levam a agir. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós temos as emoções também. Nós temos necessidades, crenças e emoções. As emoções são poderosas, hoje se sabe, né, que são um poderoso motivador do comportamento humano. Mesmo em processos de decisão aparentemente racionais, a evidência neurológica é muito forte e muito, muito sólida, no sentido de que sem os mecanismos da emoção, o processo racional, assim chamado de tomada de decisão, é impossível. Quer dizer, a emoção ela participa até de processos considerados racionais. E a gente tem as emoções, as crenças e as necessidades como motores internos da motivação humana. As necessidades básicas, né? Sede, fome, sexo, segurança. As necessidades psicológicas, que são a autonomia, desenvolvimento de competências, a necessidade de relacionamento social, como a gente já discutiu no outro módulo. As necessidades sociais, que são necessidades de atingimento, né? De atingir metas, atingir objetivos. A necessidade de afiliação a grupos, afiliação a associações. A necessidade de intimidade, que é uma coisa que também nos motiva a se aproximar das pessoas. A necessidade de poder, que é uma necessidade social e que nasce com a pessoa, mas ela varia por pessoa, quer dizer, depende, tem pessoas que têm isso mais ativado ou não. Então, são diversas necessidades que nos impelem a ação e fazem parte da nossa estrutura humana, né? O principal problema quando a gente fala quando vai analisar o comportamento humano nas organizações ou em qualquer contexto, seja numa escola, o comportamento de um aluno, o comportamento dos nossos filhos, o risco muito grande que a gente tem de cometer o chamado erro fundamental de atribuição.
O que é isso? É um fenômeno conhecido há muitas décadas na psicologia. Inicialmente, as primeiras pesquisas que foram feitas sobre esse erro mostrava-se um grupo jogando basquete numa iluminação razoável, um outro grupo era mostrado jogando basquete, mas com pouca iluminação, e pedia-se para as pessoas avaliar a habilidade dos jogadores. As pessoas não levavam em conta que aquelas pessoas, quem estava jogando basquete numa quadra pouco iluminada jogava pior por causa da luz, da iluminação. Atribuía-se isso à característica da pessoa, à habilidade daquele grupo. E isso foi replicado numa série de contextos, numa série de outros comportamentos, e frequentemente, porque quando nós nos deparamos com imagina classicamente na sua mente uma pessoa desmotivada no trabalho. A gente está vendo a pessoa, a gente não está vendo todos os fatores que contribuíram para aquela pessoa estar desmotivada. A gente só vê a pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, uma causa muito comum de fadiga depois dos 50 anos nos homens, que é a queda de testosterona no organismo, que atinge um percentual razoável de homens depois dos 50 anos. E uma das consequências dessa queda de testosterona é fadiga, é o cansaço. Então, de repente, se você está em frente a um profissional que está demonstrando fadiga, você pode atribuir esse comportamento dele, a desmotivação, a uma característica pessoal e não a um problema hormonal que ele está tendo. Então, você está cometendo esse famoso erro fundamental de atribuição. Às vezes, na organização a que você pertence, os incentivos, né, tanto os incentivos financeiros quanto os outros incentivos não financeiros, sociais, eles levam a determinados tipos de comportamento na organização que não são, de repente, os melhores para a organização. Mas, às vezes, você pega uma pessoa nessa organização que não está desempenhando como você gostaria que desempenhasse, você vai atribuir aquilo à pessoa, à característica individual dela, e não a esses incentivos que estão influenciando o comportamento dela. Então, você está novamente cometendo o erro fundamental de atribuição. Então, para evitar esse erro fundamental de atribuição, é fundamental considerar todas as possíveis gamas de influência no comportamento humano, desde os fatores hormonais, neurológicos, genéticos, o desenvolvimento pessoal, a questão da cultura, né? A cultura organizacional, a cultura nacional em que a pessoa se insere, a cultura de idade, que influencia bastante o comportamento, os fatores psicológicos dela. Nós nascemos com diversos, né, na nossa socialização, diversos traços de personalidades. Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que tem um traço que chama busca de sensações, são pessoas mais aventureiras, correm mais risco, tem pessoas que gostam de buscar o conhecimento. São diversos traços de personalidade que influenciam o comportamento da pessoa. E tem influência também no comportamento. Por exemplo, no contexto de trabalho, de ambiente de trabalho, alguns traços como extroversão, como otimismo, como a prevalência de emoções negativas, como a autoestima, a autoeficácia, que é a crença na capacidade de produzir efeitos no ambiente no qual a pessoa se insere, quer dizer, ela acredita que ela pode causar, a ação dela vai causar efeitos no ambiente. O que se chama de orientação de causalidade. Tem pessoas que elas são automotivadas, elas vão buscar os resultados que elas querem. Tem pessoas não, que só meio que se mexem na base do incentivo. E tem pessoas que se distribuem nessa dimensão, nesse contínuo. Quer dizer, estão mais para um lado, mais para o outro. E isso influencia bastante. Quer dizer, a pessoa automotivada, ela tende a desempenhar bem na maior parte das situações, mas nem todo mundo é da mesma forma. Então, se você não considera isso, às vezes você está privilegiando a pessoa automotivada e às vezes não está atuando sobre causas que favoreceriam o desempenho ótimo das outras pessoas. E perdendo, né? Porque uma organização que não consegue extrair o melhor de todos está perdendo de qualquer forma. Então, você tem as características individuais, as características psicológicas, você tem a influência da cultura, a influência dos incentivos, a influência do ambiente de trabalho, da liderança, que consegue criar um bom ambiente, um ambiente colaborativo. Tudo isso influencia o comportamento humano. Quando a gente fala de comportamento humano, a gente tem que incorporar o conhecimento científico mais recente, que também vale a pena mencionar aqui. A gente sabe hoje, durante muitas décadas na literatura de psicologia, houve uma disputa entre influência de fatores individuais e fatores situacionais. Então, alguns experimentos que foram feitos a partir principalmente da década de 70 mostraram que a situação ela favorece determinados tipos de comportamento e, às vezes, essa influência é mais forte do que os fatores individuais. Tem um experimento clássico que foi feito com estudantes de seminário, né, seminaristas, e eles foram divididos em dois grupos, né, um experimento bem interessante. Os dois grupos tinham que dar uma palestra sobre a parábola do bom samaritano, que era aquela que o bom samaritano está atravessando o lago, que está fazendo para ajudar uma pessoa necessitada no meio da estrada.
Para metade do grupo dos seminaristas, foi dito que eles tinham que dar a palestra num outro prédio da universidade onde foi feita a pesquisa, só que eles estavam atrasados e a palestra já deveria ter começado. Para a outra metade, eles foram orientados a fazer a palestra, mas disseram que estavam com tempo. No meio do caminho entre os dois prédios, havia uma pessoa se passando por um mendigo, uma pessoa precisando de ajuda, pedindo ajuda, demonstrando dor, pedindo ajuda, e essas pessoas que eram seminaristas, né, que já eram treinadas para ter uma sensibilidade maior para isso, foi medido qual era o percentual de pessoas que parava para ajudar realmente essa pessoa. No grupo que estava com pressa, né, teoricamente com pressa, porque já estava com a palestra atrasada, quase ninguém parou. No grupo que estava com tempo normal, a maioria das pessoas parou para ajudar, e era o que se esperava mesmo de um seminarista numa situação daquela claramente identificada, inclusive com o tema da palestra que ia ser dada. E vejam, uma pressão da situação, né, uma situação de pressa que foi criada artificialmente, mas mudou completamente o comportamento daquelas pessoas. E essa influência da situação, ela foi cada vez mais reconhecida também como influência poderosa do comportamento humano. O Dan Ariely, que é o pesquisador na área de economia comportamental, tem uma linha de pesquisa muito forte, que mostra, né, com evidência muito forte, que, por exemplo, as pessoas sujeitas que são colocadas em situações em que o incentivo para o comportamento desonesto é muito grande, elas tendem muito mais, na média, a ter um comportamento desonesto, quer dizer, até a própria corrupção, o próprio comportamento desonesto está associado com essa pressão da situação ou como a situação é configurada. Então, a situação precisa ser considerada também, isso tem impacto no ambiente de trabalho e na questão de como os incentivos são desenhados, como o ambiente de trabalho está configurado. Um outro fator que também vem da economia comportamental, mas não só de lá, uma linha de pesquisa muito interessante, é a linha de pesquisa que mostra que o nosso comportamento é guiado, grosso modo, por dois sistemas, sistema 1 e sistema 2. O que é isso? Sistema 1 é todo aquele comportamento automático que a gente exibe no dia a dia, aquele piloto automático que rege a nossa vida. São as compras que a gente faz sem pensar, são a nossa rotina, né, que a gente segue no trabalho, na vida, e isso aí domina a maior parte do nosso comportamento. Quer dizer, realmente quanto mais a gente consegue economizar em pensamento, melhor. Nosso cérebro, nós não evoluímos de uma forma que possamos prestar atenção em tudo o tempo todo. E o sistema 2 é um sistema que rege o nosso, quando a gente precisa parar para pensar, a gente precisa deliberar sobre determinado assunto. E o sistema 2 é o que rege a gente conseguir estabelecer objetivos para a nossa vida, objetivos do nosso trabalho e conseguir estabelecer meios para alcançar esses objetivos. Porque se a gente não tem essa capacidade de saber onde a gente quer chegar, a gente resistir a tentações, a gente resistir a obstáculos, a tendência é não conseguir chegar nesses objetivos. Por isso o sistema 2 é importante. Então, isso tem inspirado algumas iniciativas em nível governamental, desde doação de órgãos, estimular as pessoas a poupar mais, uma série de iniciativas que levam em conta isso, que o ser humano ele é movido por um grande piloto automático, na maior parte do tempo, e tem um recurso muito pequeno de deliberação, de pensamento sobre as coisas. E isso precisa ser compreendido, porque se a gente está pensando em pessoas no ambiente de trabalho, ou mesmo, por exemplo, os nossos filhos na escola, ou em diversos contextos, ou comportamento nosso de se exercitar, a gente precisa ter uma visão mais adequada do que é o ser humano, o que move o ser humano, para a gente não cometer erro fundamental de atribuição, ou a gente cometer um erro que é muito comum em organizações também, que é o erro que acha que o ser humano, o problema dele não agir em determinada forma porque ele não tem a informação. É o modelo de gap de informação. Então, basta dar a informação que ele, em tese, ele agiria da forma que a gente imagina. É um exemplo clássico aí de obrigar os comerciantes a colocar na loja um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, imaginando que não tem o direito do consumidor porque não tem informação. E não é isso, é uma concepção bem incorreta sobre o ser humano. O que interessa também para a gente quando a gente fala de motivação nas organizações? É o conceito de motivação intrínseca e extrínseca. Intrínseca é tudo aquilo que vem de dentro, né? Eu falei das necessidades que a gente tem, as necessidades sociais, a necessidade de fazer parte de grupos, de ser aceito. Vem tudo isso, como a gente comentou no módulo sobre gestão do bem-estar, isso está relacionado com essa necessidade inata nossa de relacionamentos sociais. A teoria da autodeterminação, que é uma teoria que explica muito bem o comportamento humano numa série de contextos, especialmente no trabalho, entre outros, ela postula o seguinte: nós temos as três necessidades: autonomia, competência e relacionamentos sociais. Todas as vezes em que essas três necessidades elas são bem alimentadas, você está favorecendo o desempenho ótimo nos diversos contextos, seja no esporte, seja na escola, seja no trabalho.
Esse tipo de motivação, essa motivação, digamos, mais nobre, que vem de dentro, aquilo você fazer porque quer, você fazer porque vê um interesse naquilo, você entender a importância daquela atividade, porque no trabalho a gente não se depara só com coisas prazerosas ou só com coisas que nos divertem. Não, pelo contrário, frequentemente a gente tem que lidar com atividades não tão prazerosas, atividades gastantes, prazos, etc. Mas se você enxerga a importância daquilo, se você entende para que aquilo vai ser usado no futuro, se você entende a importância, a identidade, vê a identidade daquilo com a sua identidade de profissional, a chance de você fazer aquilo de bom gosto, com maior qualidade, é muito maior. Então você tem que favorecer os mecanismos que consigam trazer isso de dentro das pessoas, que é a autonomia, a competência e o relacionamento social. Eu falei de motivação intrínseca, né? A motivação que vem de dentro. Você tem a motivação extrínseca, que vem de fora da pessoa. E aqui no contexto de trabalho, são os benefícios financeiros, o salário, hoje está na moda, né? Bônus, você tem benefícios que algumas empresas dão de auxílio creche, auxílio escola, ambiente de trabalho bem desenhado, ambiente de trabalho com mecanismos de descompressão, né? Sala de soneca. Você tem mecanismos de controle também, como motivação extrínseca, controle, mecanismos de punição, mecanismos de acompanhamento. O próprio chefe, né, o seu próprio chefe é um mecanismo de motivação extrínseca, porque frequentemente ele faz pedidos para você e a origem do seu comportamento é um ente exterior a você, que é o seu chefe no caso. Nós temos esses 3 fatores, né, da teoria da autodeterminação que são importantes para a gente analisar. Agora, qual é a grande vantagem da teoria da autodeterminação, que tem um amplo lastro em evidências, em relação a outras teorias? A teoria da autodeterminação, ela postula que a motivação não é apenas uma questão de grau, quer dizer, não é uma questão de pouca motivação ou muita motivação, não. Ela postula que a motivação ela tem um gradiente, ela vai em diversos graus. Então, vamos imaginar, por exemplo, para deixar bem claro o que ela diz, imagina, por exemplo, a pessoa fazendo um curso de inglês. Então, ela postula que no nível mais baixo de motivação, na verdade, é um nível de amotivação, quer dizer, a pessoa não tem motivação nenhuma. Então, imagina, quem já fez curso de inglês, talvez tenha presenciado, né? O adolescente que vai fazer o curso porque o pai mandou, mas ele não faz as atividades, ele fica quieto, ele não faz nada do curso. Então, ele está no estado de amotivação. O próximo estado, na verdade, é o estado de motivação extrínseca, né? E ele se divide em quatro graus. E tudo isso em direção ao estágio de motivação intrínseca, que seria um estágio mais nobre. Quer dizer, no estágio de motivação intrínseca, mantendo o exemplo do curso de inglês, a pessoa ama inglês, a pessoa adora inglês, ela se diverte, ela não vê o tempo passar, para ela aquilo não é uma obrigação, é um prazer. Então, isso é a motivação intrínseca. Realmente a pessoa se identifica com aquilo e está totalmente em casa mexendo com aquilo. Esses dias, aquele cantor Tony Bennett deu uma entrevista dizendo que ele nunca sentiu, né, acho que em cerca de 80 anos, nunca sentiu na vida dele que ele trabalhou um dia. Para ele, a atividade dele de cantar é pura diversão, quer dizer, a motivação intrínseca em estado puro. Então, nós temos aqui, num extremo, a motivação, no outro, a motivação intrínseca. E aqui no meio, a gente tem a motivação extrínseca. E essa motivação extrínseca, ela se abre em 4 graus. E isso é importante. Quanto mais próximo, são 4 graus, quanto mais próximo ela estiver aqui da motivação intrínseca, mais rica, mais proveitosa será a ação do indivíduo. Então, no primeiro grau, é o grau de controle externo. A pessoa, por exemplo, está fazendo um curso de inglês apenas porque o pai obrigou a fazer, ou de repente foi prometido que se fizesse, até o final ia ganhar um prêmio, uma viagem. Então, ela está agindo apenas pelo controle externo. O segundo grau da motivação extrínseca é o grau da introjeção. O que é a introjeção? A pessoa até entende que é importante fazer aquilo. Se ela não faz, se ela falta numa aula, se ela perde uma prova, se ela repete o curso de inglês, ela vai se sentir culpada, vai se sentir envergonhada, mas ainda não está totalmente identificada com aquela atividade. O terceiro grau da motivação extrínseca é o grau da motivação, da identificação. Então, realmente, a pessoa, no caso no exemplo, ela entende que o inglês é importante para a carreira dela futura. O inglês é importante para quando ela for viajar. Ela vê a importância instrumental daquilo. Então, realmente, ela tende a ter um desempenho minimamente razoável naquela atividade, porque ela tem um certo nível de identificação com aquela atividade, porque ela vê a vantagem
daquele comportamento. E o último nível da motivação extrínseca, né, antes de chegar na intrínseca, é a integração. Nesse caso, a pessoa realmente ela integra com a sua identidade aquele comportamento e ela, por exemplo, no caso do curso de inglês, ela gosta de fazer, claro, ela não vai passar o tempo de lazer dela fazendo inglês, mas ela gosta do lazer, ela vê mais do que como importante, quer dizer, ela vê uma coisa que amplia os horizontes dela, é consistente com a imagem de pessoa sofisticada que ela porventura tenha. Então é um nível de integração, né, dessa atividade, desse comportamento, que é um nível ótimo, quer dizer, porque muito do que a gente encontra na vida e nas organizações são coisas que a gente tem que, são atividades que a gente tem que fazer, e quanto mais a gente conseguir puxar para esse lado de enxergar a importância, etc., mais ricos serão os resultados desse comportamento. Quando a gente fala, o que as organizações erram bastante, né? A gente vê vários exemplos de organizações processadas, né? Aqui no Brasil, Justiça, por fazer funcionário rebolar, por fazer uma série de coisas. Tem um artigo do começo desse ano, agora 2012, que saiu foi feito um artigo acadêmico em Harvard, que analisou o que acontece com o plano de remuneração dos CEOs, né? Qual é a consequência desse plano no desempenho. A consequência é que, como eles são metas, né, metas com horizonte curto e uma série de coisas que não estimulam o desempenho de longo prazo, não se baseiam frequentemente nos motores inatos do comportamento humano, os CEOs tendem a ter uma visão de curto prazo, eles tendem a destruir valor para a organização, eles tendem a ter comportamento desonesto, às vezes antecipando uma receita, postergando uma despesa, e isso é bem claro, quer dizer, quando essa visão das organizações que basta você alinhar o sistema de incentivos financeiros, primeiro que não é suficiente, segundo que isso frequentemente é feito de forma errada, você deixa de atuar em fatores motivacionais mais nobres e acaba achando que o dinheiro vai resolver tudo, e não, o dinheiro é importante, tem a sua importância, precisa estar alinhado, mas frequentemente não resolve por si só, e frequentemente o que acontece é que as organizações elas deixam de trabalhar, por exemplo, no propósito do trabalho, nos mecanismos de feedback adequados, a pessoa enxergar o significado daquilo, a pessoa ter voz na organização, sentir que o que ela fala é ouvido, que o que ela tem faz a diferença, sentir que um fator muito importante, as pessoas sentirem que precisam sentir que há justiça na organização, justiça no tratamento dos seus pedidos, justiça na distribuição de recursos, justiça na distribuição de informações, ficar sabendo das coisas. Frequentemente esse é um fator que aparece bastante de insatisfação nas empresas, quer dizer, a pessoa se sente vítima de injustiça. Como eu comentei no módulo sobre gestão do bem-estar, a gente faz julgamento de justiça e coerência o tempo todo. Então, a gente está sempre monitorando o nosso ambiente social em busca de eventuais violações da justiça. Essa é uma questão importante. Agora, o que as organizações têm feito para lidar com a motivação, que eu acho que serve de exemplo aqui para a gente? As organizações têm direcionado uma visão para a gestão do bem-estar, gestão da felicidade, criar condições para que as pessoas desenvolvam o máximo de si, tenham engajamento, tenham um trabalho desafiador, tenham um trabalho com propósito, tenham um trabalho que permita ter relações sociais ricas. Elas têm feito muita gestão olhado muito para a questão da gestão da cultura organizacional, porque a cultura organizacional que vai dizer que tipo de punição que tem na empresa, que tipo de controle, que tipo de benefício, que tipo de confiança que a organização deposita no profissional, que tipo de líder sobe, né, na organização. Então, isso é possível de ser gerido ativamente. E algumas organizações de ponta têm feito esse trabalho. Tem um livro do professor do MIT, Edgar Schein, de 2011, bastante recente, que trata de cultura organizacional, e ele mesmo chama atenção que às vezes são poucas as empresas que ainda fazem essa gestão, mas ele mostra a tendência, e a tendência das empresas passarem a prestar mais atenção nisso, né? Hoje se fala muito também nos 3 papéis do líder, né? Quais são esses 3 papéis? O líder, né, a gente que vem de organização pública, a gente vê muito o líder focado em atividades técnicas, atividades do dia a dia, atividades operacionais. Mas para uma organização crescer, é preciso que o líder exerça 2 papéis adicionais. Ele seja gestor de pessoas, quer dizer, seja um educador, seja um preparador de novas lideranças, seja um gestor de conflitos, um gestor de pessoas mesmo. É um trabalho é trabalhoso, né? Quer dizer, é um trabalho que demanda muito do líder. E o terceiro papel, além do papel de educador, de gestor de pessoas, é o papel de transformador, o líder que vai buscar a inovação, o líder que está questionando o processo, está revendo o processo, está perguntando por que a gente faz isso aqui. Então, esse papel também está muito forte nas organizações. Hoje se fala também, né, uma professora de Harvard, Barbara Kellerman, tem um livro desse ano, 2012, sobre algumas fronteiras na área da liderança, né, bem interessantes também, que poucas organizações já estão aplicando, mas é uma tendência bem interessante.
É a tendência de liderança compartilhada. O que é isso? Não tem aquela visão de que o chefe sabe tudo, o chefe decide tudo e os outros são apenas uns cordeirinhos que fazem o que o chefe decide. Não. É uma coisa compartilhada e inclusive, a responsabilidade é compartilhada. E a pessoa que está numa posição de seguir o líder, ele não fica numa posição passiva, ele fica numa posição de propor soluções o tempo todo, antecipar problemas, ajudar a gestão do líder. Então, é uma visão totalmente nova para a visão tradicional de superior e subordinado, né? Líder ou liderado. Outras tendências que a gente tem visto nas organizações, além da gestão da cultura organizacional, gestão do bem-estar, é a busca do equilíbrio trabalho-família, né? Trabalho e vida pessoal. Você entender que o indivíduo ele tem outros papéis para desempenhar na sua vida e se ele não consegue desempenhar contente esses papéis, ele vai ter um desempenho pior na organização. Então, buscar formas de você otimizar o balanceamento de papéis das pessoas. Então, o indivíduo é pai, o indivíduo é filho, o indivíduo é marido, é esposa, é cidadão, é condômino, etc. E precisa cuidar da sua saúde, precisa eventualmente cuidar da saúde dos filhos. A pessoa, às vezes, ela está de corpo presente na organização, mas a cabeça está longe. Isso, para a organização, é ruim. É mais fácil você tentar agilizar algum mecanismo que você confie no indivíduo, deixe ele administrar o tempo dele, até buscando essa questão da autonomia, né? Autonomia de fornecer escolha, deixar administrar, cobrar o resultado, né? Cobrar apenas o resultado e tratar a pessoa como adulto, né? A pessoa tem que desempenhar outros papéis. Tem organizações hoje que estão investindo, por exemplo, elas deixam o funcionário, como se sabe que o trabalho voluntário faz bem, gera bem-estar, elas deixam o funcionário dedicar um dia por mês para um trabalho voluntário numa organização que ele escolha. Quer dizer, são uma série de iniciativas arrojadas e que vale a pena a gente olhar, porque essas iniciativas não é porque as empresas são boazinhas. As organizações que têm adotado essas iniciativas percebem o ganho de produtividade das empresas e tem mais lucro, né? Tem uma capa da Harvard Business Review de janeiro de 2012 mostrando justamente isso, né? Como é que as empresas turbinam o lucro apostando no bem-estar dos funcionários. Então, é gestão do bem-estar, é equilíbrio trabalho-família, é gestão da cultura organizacional, é redesenho do trabalho, uma coisa que se faz bastante. Hoje tem um conceito chamado job crafting, que é você redesenhar o trabalho, você pegar o trabalho e deixar o funcionário e envolvê-lo nesse processo para você redesenhar o trabalho de uma forma que fique mais adequada ao perfil dele e ele consiga render melhor. Geralmente é muito difícil uma pessoa que não tem uma força, que não tem um talento para alguma coisa. Então, o grande desafio para as organizações é saber aproveitar essas forças, é saber aproveitar o talento de cada um. E não é fácil. Hoje as pesquisas, né, feitas por essas organizações dedicadas a identificar os melhores lugares para se trabalhar, mostram que as pessoas estão procurando lugares. O primeiro fator de atração das organizações são trabalhos que sejam motivadores e satisfatórios. Então, uma tendência que veio para ficar. Tem capa de revista mostrando as pessoas abandonando empresas por conta de trabalho insatisfatório. Tem um movimento que começou na América do Norte, na Europa, chamado opt-out, quer dizer, as pessoas nem deixam de seguir carreiras organizacionais e para se preocupar com a qualidade de vida, porque percebem que aquelas carreiras vão exigir delas uma dedicação que vai impactar na qualidade de vida delas. Você tem também a questão do impacto geracional, né? Essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora, chamada geração Y, ela não aceita mais, ela não olha para o trabalho da mesma forma que as gerações anteriores olhavam. As empresas têm se queixado muito da dificuldade de lidar com isso. E já reconheceram que não significa que eles trabalham de uma forma pior, não. Eles trabalham de uma forma diferente, enxergam o trabalho de uma forma diferente. E para falar em enxergar o trabalho, a gente precisa considerar que, para qualquer trabalho que a gente olhe, a gente tem 3 orientações possíveis, né? A primeira orientação, o trabalho é só um trabalho, como se diz em inglês, é um job, né? É uma coisa que se faz com a cabeça longe, é uma coisa que não se agrega muito valor, a pessoa está mais preocupada em acabar logo e sair dali. Qualquer trabalho você pode analisar dessa forma, por mais que o trabalho tenha um conteúdo intelectual. Um médico pode encarar o trabalho dele como um mero job, quer dizer, faz ali, atende de qualquer jeito. Isso é ruim para qualquer organização, para qualquer profissão. Mas são três orientações possíveis. A segunda, você pode olhar para o seu trabalho, ter uma orientação de carreira. Quer dizer, você olha para o trabalho como você entende a importância do trabalho, né? Tem até aquela questão com a motivação extrínseca que eu falei agora há pouco. Você faz o que o trabalho demanda, mas pensando num passo mais para frente, pensando em progredir na carreira. É muito frequente isso em empresa.
E, por fim, qualquer trabalho, absolutamente qualquer trabalho, e as linhas de pesquisa mostram isso muito claras, você pode encarar o trabalho como vocação. A gente tem exemplos na literatura, desde de um lixeiro de hospital, que vê o trabalho dele como uma vocação, e isso a gente vê em diversas atividades nossas no dia a dia, né? A gente tem contato com várias pessoas que realmente enxergam. Em tese, né, a pesquisadora que se dedica a isso diz que qualquer carreira, qualquer trabalho, então até 30% desse trabalho, as pessoas poderiam enxergar como vocação. E quando você fala em vocação, você está falando do quê? De motivação intrínseca. Você está falando dos fatores que favorecem o bem-estar ótimo. E isso que as organizações cada vez mais precisam. O conceito estamos encerrando esse módulo. Para encerrar, antes dele, eu vou falar do conceito de motivação caórdica. O Jay Rock, né, fundador da Visa, que eu já citei, tem um livro que é muito bom, que ele conta a história pessoal dele, como é que ele fundou a Visa. E ele traz, é curioso, porque é um livro que já tem vários anos, ele traz alguns conceitos sobre motivação e comportamento humano que a ciência, né, as evidências científicas mais recentes confirmam. Quer dizer, ele diz o seguinte: você não tem como extrair o melhor das pessoas se você não confiar nas pessoas, se você não ouvir, não dar espaço para elas dizerem o que elas querem dizer, se você não tratá-las como seres humanos integrais e não como meros recursos humanos. Então, o conceito de motivação caórdica, que ele chama de organização caórdica, né, que mistura caos, ordem, né, uma gestão de paradoxos, é isso aí, você realmente olhar para a pessoa do jeito que as organizações tipicamente não olham. Isso é bem interessante. É um autor que causou um certo impacto aí na literatura de negócios. E por fim, a gente chega no modelo que nós montamos, né, que é o modelo de comprometimento no trabalho e desempenho organizacional. O foco desse modelo que vocês vão ver na tela é a necessidade de você ter um equilíbrio dinâmico de uma série de fatores. Não é só um fator que vai levar à motivação, né? Por isso a crítica, a ideia de apenas que o bônus, botou bônus na organização, tudo o resto se alinha. Não é. Você tem que levar em conta se a pessoa tem voz na organização, se tem equidade, quer dizer, os mecanismos de justiça, de tratamento de conflitos, de distribuição de recursos, de informação, se os mecanismos que favorecem a motivação intrínseca, o propósito no trabalho, o significado, o bem-estar estão sendo atendidos, se os mecanismos de motivação extrínsecas estão adequados, que são as recompensas, o controle, a punição, se a liderança é adequada, se ela sabe dar feedback, se ela tem consegue criar um ambiente colaborativo. E se você tem um equilíbrio de tudo isso e ancorado principalmente na confiança, né? Na confiança, uma relação de confiança, a relação entre o profissional e a organização é uma relação de confiança como qualquer outro relacionamento. Então, se você gerenciando isso, você gerenciando a cultura organizacional onde tudo isso está inserido, você favorece um equilíbrio ótimo desses diversos fatores, porque não é só um fator que vai motivar, e com isso você favorece que o indivíduo tenha uma identificação com a sua atividade, com a sua organização, que ele tenha uma identificação, uma conexão emocional com a organização, e que ele tenha bem-estar, né, se sinta satisfeito no trabalho, e aí sim vai ter condições para ter um desempenho em alto nível, vai poder favorecer a inovação e favorecer o comprometimento. Mas vejam que não é fácil. Mas o fato da gente reconhecer que não é fácil, que são vários fatores, não deve nos impedir, não deve servir de obstáculo para a gente não atuar sobre esses fatores. E levando sempre em conta isso, que o ser humano ele é uma resultante de diversos fatores de influências, e boa parte desses fatores são invisíveis. A gente vê o ser humano na nossa frente, a gente tende a atribuir, às vezes, o comportamento dele é uma característica pessoal. Às vezes, nós temos um viés que é conhecido o viés do falso consenso, que a gente achar que as outras pessoas partilham das nossas crenças e do nosso modo de ver o mundo. Então, se eu sou automotivado e vejo alguém que não é tão automotivado, a minha tendência é julgá-lo com base na minha régua. E, às vezes, eu estou sendo injusto porque eu não estou considerando os outros fatores que influenciam essa pessoa. Então, o exemplo, né? Um exemplo às vezes a pessoa está com desequilíbrio hormonal, às vezes a pessoa está com ela tem um problema em casa, não consegue resolver, isso influencia o desempenho dela. Às vezes a pessoa está numa atividade que não proporciona um desafio ótimo para ela, então ela gostaria de mudar. A maioria das pessoas, eu falo pela minha experiência, mas falo também que diz a literatura acadêmica de negócio, a maioria das pessoas, elas querem contribuir, elas querem fazer um trabalho de significado, elas querem ser reconhecidas e querem ser aceitas. Não é fácil, porque, como eu disse logo no começo, né, as organizações frequentemente adotam caminhos que estão em bastante desacordo sobre o que a ciência sabe sobre motivação. Mas isso não deve servir de barreira para a gente olhar para o que a ciência sabe e testar inovações, testar iniciativas que favoreçam esse desempenho ótimo. Esse modelo, então, ele mostra, né, a necessidade de fazer o equilíbrio dinâmico, e é bom a gente ter esse modelo em mente quando a gente for pensar em motivação das organizações, que não é uma coisa tão simples quanto possa parecer.
Tendo visto os principais elementos, né, da teoria associada com motivação, as aplicações práticas, as tendências nas organizações, encerramos esse módulo nesse momento e convidamos na sequência para uma entrevista com o excelente gestor de pessoas, Mário Polaro Júnior, da Secretaria de Finanças de São Paulo. Nós estamos aqui com o Mário Polaro Júnior. A intenção de trazê-lo para esse vídeo, para vocês assistirem, é mostrar que é possível você ter uma boa gestão de pessoas no setor público. O Mário, eu conheço ele há muitos anos, nós entramos juntos na Secretaria de Finanças de São Paulo, como auditores de tributos. Depois eu vim para a Secretaria da Fazenda já tem 10 anos, ele continuou lá, teve uma larga experiência. E pela minha convivência pessoal com ele, de observação, mesmo depois que eu saí, assim, sempre me impressionou como um bom gestor de pessoas. Uma pessoa que consegue extrair o melhor da equipe para conseguir os resultados, sem que recorra a ferramentas tradicionais como chicote, como cobrança em informalidades. Não, ele é uma pessoa que sabe realmente extrair melhor das pessoas e utilizando as ferramentas corretas, adequadas, com conhecimento científico. E um outro objetivo é mostrar que não precisa fazer um MBA, fazer um mestrado, um doutorado para conhecer de pessoas, conhecer como lidar com pessoas. É possível você lidar com pessoas com base no bom senso. Claro, o conhecimento científico sempre ajuda, sempre é interessante, mas o bom senso e saber realmente ter uma abordagem de experimentar, ver o que funciona, ver o que não funciona, ter a humildade de mudar de pensamento, mudar de comportamento. Eu acho que o Mário exemplifica bem isso. Eu conheço ele há muitos anos, nós trabalhamos juntos na Secretaria de Finanças de São Paulo. Ele continuou lá exercendo cargos, exercendo funções de liderança. Eu vim para a Secretaria da Fazenda já tem 10 anos, mas continuo em contato com ele, continua sendo meu amigo. E eu tive a oportunidade de ver ele gerenciar pessoas na prática e ver ele fazer uma coisa que é difícil no setor público, que é constituir uma equipe, extrair o melhor dessa equipe. Fazer com que essa equipe renda da melhor forma, de uma forma que não rendia antes, e alcançar os objetivos da organização, os objetivos da unidade. O Mário, ele consegue, até pela experiência que ele já tinha prévia, mas com muito bom senso, com uma visão muito focada em experimentar o que dá certo, o que não dá certo, em ter a humildade de mudar de ideia, de mudar de posicionamento, e sempre foi um bom gestor de pessoas. Não é preciso fazer um MBA em gestão de pessoas, um mestrado ou um doutorado, para ser um bom gestor de pessoas. É claro que o conhecimento científico sempre ajuda, você está atualizado, saber o que funciona com as pessoas ajuda, mas não é uma condição necessária, não precisa disso para você ser um bom gestor de pessoas. Então, Mário, eu gostaria que você contasse para as pessoas que estão assistindo o vídeo, como é que você enfrentou esse desafio de sair da gestão privada para a gestão pública, como é que você enfrentou esse desafio de motivar as pessoas, né, que às vezes você encontra uma situação que as pessoas estão desmotivadas no setor público, como é que você enfrentou isso? Bom, primeiro eu queria agradecer essas palavras elogiosas do Hamilton. Acho que tem um pouco de exagero nisso, mas a verdade é que a gente, tendo passado por 14 anos na iniciativa privada, a gente, ao entrar na área pública, a primeira coisa que a gente, ao assumir qualquer tipo de cargo, qualquer função que exija coordenar pessoas, naturalmente já vem aquela pergunta, né? Como é que eu vou fazer para motivar esse grupo, sendo que até agora eu tinha instrumentos salariais, instrumentos de demissão, enfim, eu podia premiar as pessoas, e no serviço público a gente está engessado. É uma estrutura até meio deprê em termos de pessoal, porque você tem pouquíssimos instrumentos de motivação. Então, uma vez sentado na cadeira de chefe, pela primeira vez em 2001 aproximadamente, eu falei, bom, eu preciso tentar alguma alternativa aqui, né? E a primeira coisa que eu pensei em fazer foi tentar criar um ambiente de trabalho bom. O que seria esse ambiente de trabalho bom? Chegando na unidade, normalmente você já percebe que há alguns conflitos entre pessoas sérios que não se resolvem ao longo de algum tempo, e aquilo vai travando a unidade, então algumas pessoas não falam com outras. Então o primeiro momento aí é tentar que as pessoas digam claramente o que está acontecendo com elas e tentar ver se a gente consegue pelo menos criar um ambiente inicial bom para a gente tentar começar a trabalhar. Então nisso, algumas flexibilizações você precisa fazer. Por exemplo, as pessoas têm problemas pessoais, certo? Então, se você atender certas demandas pessoais que as pessoas têm, no sentido de, sei lá, dar atenção a um familiar que está com problema e tal, mas começar a exigir que isso seja uma contrapartida, quer dizer, você dá isso para ela, mas exige que haja um troco. A pessoa, pela primeira vez, começa a perceber que alguém está preocupado com o problema dela e que está querendo ouvi-la, querendo saber quais são os problemas que ela tem, mas que também isso não quer dizer que nós vamos abrir mão de cobrar um trabalho, certo? Então esse bom ambiente, essa ruptura assim, desses focos de tensão, digamos assim, dentro da unidade de trabalho, já começa a ser um ponto onde solta as pessoas, quer dizer, você já começa a ter pelo menos um ambiente que você chega de manhã e você sabe que você vai encontrar um grupo
disposto a trabalhar, porque tudo que tinha que ser, digamos, colocado na mesa e discutido em termos pessoais, você já deu liberdade para eles fazerem. Então, foi um primeiro momento que eu criei e eu acho que já consegui tornar o ambiente um pouco mais leve para se trabalhar. Agora, isso não garante o ótimo, porque o importante, obviamente, é o resultado que a unidade deveria apresentar. A gente trabalhava com fiscalização de tributo, então era um grupo de 20 auditores fiscais que recebiam demandas de fiscalização rotineiramente. E dá para perceber num grupo, mesmo sendo na área pública, você já começa a identificar quem são as pessoas mais preparadas e as menos preparadas, as mais motivadas e as menos motivadas. O que nós procuramos fazer então de imediato? Encontrar alguns casos especiais de trabalho muito bem feitos e tentar fazer com que esse colega que apresentou esse trabalho seja valorizado por ter feito isso. Então, o que a gente procurava fazer? Pegava lá uma fiscalização onde, digamos, um trabalho modelar feito com uso de recursos de informática, com análise profunda de balanço, enfim, tudo que a nossa função exige. Nós criávamos lá uma espécie de curso sobre aquilo que foi feito, né? Então, o auditor tinha a chance de explicar aos outros, coisa que ele nunca tinha tido, porque não havia esse ambiente, né? Ninguém estava muito preocupado com o trabalho dele até aquele momento. A gente, então, começou a mostrar para o próprio grupo esses trabalhos bem feitos, para os diretores, à época, né? E o que aconteceu? Foi uma coisa curiosa, porque passado aquele primeiro impacto, os outros colegas que também tinham situações semelhantes, começaram a se interessar. Puxa vida, eu estou com um caso parecido. Eu acho que eu poderia me basear no trabalho desse colega também para tentar melhorar, concluir de uma forma mais eficaz o meu trabalho. E aquilo começou a gerar uma bola de neve interessante, porque as pessoas que começaram a ficar fora desse ambiente, quer dizer, que não se interessavam para melhorar o próprio trabalho, já começavam a ser olhados assim de um jeito meio estranho, sabe? Curiosamente, o grupo começa a crescer devagarzinho, e no final, aqueles que não acompanham o crescimento do grupo começam a ficar meio fora do processo, e aí se sentem quase que obrigados a ir atrás, né? Então, sem dar aumento de salário, sem fazer nada, a gente começou a mostrar que havia gente capacitada lá, que havia gente preparada e que não estava, digamos, agindo de uma forma um pouco mais eficiente no trabalho, talvez não fosse por desconhecimento, não, foi realmente por falta do que fazer com aquilo, né? Quer dizer, aquilo é um trabalho de fiscalização, um trabalho de sigilo, mas não quer dizer que a gente não possa pegar técnicas interessantes, né? Técnicas bem desenvolvidas ao longo do tempo, e possa difundir em todo o grupo para que o grupo melhore o trabalho. Então, basicamente, essas duas ações iniciais foram as que a gente procurou aplicar e já digo claramente para vocês, não há unanimidade, certo? Infelizmente, você num grupo de 20 pessoas, que era o meu caso, eu consegui fazer com que talvez 15, 16 pessoas trabalhassem muito melhor. Prova disso que nós batemos o recorde de fiscalizações efetuadas num determinado exercício, se não me engano, em 2002. Nós fizemos 240 fiscalizações, quer dizer, um volume razoável por um grupo de 20 pessoas, certo? E, enfim, Hamilton, essa foi a minha experiência inicial, que eu acho que foi bem sucedida e que eu procurei, guardadas as proporções, adotar sempre que eu pude quando ocupei outros cargos, não só esses cargos específicos de fiscalização tributária, mas outros cargos também envolvendo gerenciamento de pessoas, mas sempre com essa técnica de motivação, de automotivação do grupo, que o grupo pudesse ter um espaço para apresentar bons trabalhos e com isso, naturalmente, as pessoas se motivassem a acompanhar esse grupo que melhorava. Eu acho interessante do que você contou e do que eu conheço também da sua atuação, que você que tem a preocupação de criar um bom ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho colaborativo, você foca nas forças das pessoas, quer dizer, extrair, mudar a pessoa, mudar o desempenho dela, baseado no que ela tem de melhor, é isso? Exatamente. E você foca em resultado, e você tratando a pessoa como um ser humano integral, quer dizer, que tem outros papéis para desempenhar na sua vida, mas desde que ela entregue o resultado que ela acordou com você, você não respeita isso, né? Sim, isso é importante você falar, eu até me esqueci de comentar. Realmente a nossa estrutura hoje, natural, envolve horário, controle de horário, isso aí é de lei, nós não podemos abrir mão disso. Mas existem algumas situações de flexibilização onde você, ao atender certas demandas das pessoas,
você também está colaborando para a produtividade da unidade, porque às vezes uma pessoa fazendo determinado trabalho de editoria, ela vai fazer muito melhor esse trabalho em casa do que lá dentro da unidade, certo? Então digamos que ela precisa de 2, 3 dias para fechar um levantamento fiscal que envolve aí milhares, ou sei lá, centenas de milhares de documentos fiscais, que não é muito impossível acontecer isso pelo tamanho das instituições que a gente fiscaliza. Então, essas situações são corriqueiras e você também precisa ter aquele bom senso. Quer dizer, não adianta você obrigar as pessoas a estarem fisicamente lá 8, 9 horas por dia do teu lado e cuidando de interesses pessoais, falando no telefone e tal. Eu acho que você, permitindo que em determinados momentos e com devida autorização superior, enfim, que seja algo clarificado, nada escondido, mas que seja provado que efetivamente é melhor que esse trabalho se desenvolva fora do ambiente de trabalho, eu acho natural. E eu vou citar um exemplozinho rápido para vocês. Nós tínhamos uma unidade que cuidava de julgamentos, certo? Essa não era a unidade a que eu me referi na primeira parte da minha fala. Essa unidade foi provado que as pessoas trabalhando fora do ambiente de trabalho produziam muito mais do que lá dentro. Nós não tínhamos estrutura física para todo mundo sentar, para ter computador, para ter acesso a sistemas, tudo. Fazendo acesso remoto da própria residência, os auditores começaram a ter muito mais condição de trabalhar. Então, nós conseguimos melhorar muito a produtividade dessa unidade específica, adotando a política de trabalho em casa. Quer dizer, a pessoa era compelida a não ir à repartição. Porque se ela fosse à repartição, ela ia ficar lá sem fazer nada. Ia ganhar os pontos do plantão e digamos, a instituição, a prefeitura, não ia ganhar nada com isso, certo? Agora, ela trabalhando na residência e sendo obrigada a entregar a produtividade, porque senão ela não iria receber o salário dela integral, acabou sendo muito mais produtivo para todo mundo. Ela manteve o salário dela intocado, e nós tivemos um verdadeiro mutirão na área de contencioso trabalhando dessa maneira, certo? Mário, assim, como é que você hoje, você foi chefe, você foi diretor na prefeitura, você tem uma experiência lá grande, inclusive no setor privado anterior, você hoje é vice-presidente da Associação dos Auditores de Tributos da Prefeitura. Exato. E você, assim como nós, né, assim como quem está assistindo esse vídeo, tem essa preocupação de como fazer o setor público render mais, trazer mais valor para a sociedade e como usar a motivação dos funcionários, quer dizer, como extrair melhor das pessoas mais trabalho, de maior qualidade, buscar inovação para trazer esse valor para a sociedade. A sociedade hoje nos cobra mais geração de valor justamente, né, corretamente. Na sua visão, como é que a gente pode chegar a uma configuração de trabalho, uma configuração das organizações que permita essa maior geração de valor no setor público? Em princípio, essa técnica de fixação de metas de trabalho já é algo corriqueiro. Isso passou a ser difundido de uma maneira mais frequente aí nos últimos 5 ou 6 anos, acredito. Eu acho que no primeiro momento, nós não vamos mais, e acho que nem queremos, voltar a trabalhar sem metas definidas, né? Quer dizer, sejam metas de arrecadação, sejam metas de processo, sejam metas de... claro que eu estou dando um exemplo mais voltado para a nossa área tributária, não como serviço público de uma maneira geral, mas voltado para o nosso dia a dia, que é comum entre prefeitura e Estado. Eu acredito que a fixação de metas é algo que deva ser feito cada vez mais difundido e desde claramente feita com critério, né? Porque senão também ela gera um efeito inverso. Mas eu acho que as pessoas, em primeiro lugar, têm que saber efetivamente o que querem, onde querem chegar em determinado ano, qual é o objetivo inicial de trabalho para que aquele grupo tenha um caminho a seguir, tenha um norte a seguir. As regras do jogo, né? As regras do jogo. E a segunda coisa, que eu acho muito importante, a gente percebe no serviço público, nessas carreiras mais elitizadas, desculpe o termo elitizado, mas a verdade é essa mesmo, existem pessoas muito preparadas. E elas acabam entrando no dia a dia de trabalho, executando as tarefas rotineiras, às vezes muito bem executadas, ou se não só rotineiras, algumas tarefas um pouco mais elaboradas, mas eu acho que falta ao pessoal da área pública a participação em atividades estratégicas, em projetos estratégicos da administração. Então eu acho que é muito frequente as pessoas darem ideias, darem sugestões, né? Eu acho que todos gostariam em algum momento de participar de um projeto estratégico. Eu acho que deveria ser quase que obrigatório que as pessoas se engajassem em projetos estratégicos em paralelo ao seu trabalho normal. Porque primeiro que você, ao se engajar num projeto desse, você passa a estar antenado com o que está acontecendo na organização, você não fica distante, né? Às vezes você executando a tua tarefa de dia a dia, você vai se distanciando do centro estratégico de trabalho
e você nem sabe o que está acontecendo no lugar onde você recebe o teu salário, certo? Isso é um absurdo, não existe. Então eu acho que o engajamento em projeto estratégico pode ser um primeiro ponto para que a pessoa possa executar seus trabalhos e também um projeto estratégico. Eu acho que isso acontecendo, vai haver motivação para o atingimento dessas metas e vai haver a possibilidade de que as informações também circulem pela instituição sem necessidade de você ter que forçar a barra, quer dizer, obrigar as pessoas a acessarem e-mail, enfim, lerem diário oficial. Não, eu acho que ao interagir com grupos estratégicos, naturalmente as informações acabam circulando e as pessoas vão se sentir muito mais atualizadas para executar o seu próprio trabalho. Você pode pode fazer parte do requerimento do trabalho da pessoa que ela participe, dedique uma parte do seu esforço a uma atividade estratégica, mas aí ela pode escolher qual é a atividade que tem o perfil que se adequa mais ao perfil dela, porque sempre tem essa diferença de perfil entre as pessoas, né? Mas esse é um caminho que parece bastante interessante mesmo. Exatamente. É bem nesse sentido mesmo que eu havia colocado. Porque você atende... O grande desafio, no meu modo de ver, da gestão pública, da gestão de pessoas no setor público, é você achar uma configuração que atenda os interesses do profissional, quer dizer, que ele seja respeitado como pessoa, como o Mário bem exemplificou, ele tem os outros papéis da vida dele para poder cuidar, de pai, de filho, de cidadão, de condômino, etc., né, de consumidor. Ele tem que gerenciar esses papéis. Às vezes a pessoa está dentro da organização e está com a cabeça fora, né? Está pensando, está resolvendo um problema particular. Ele tem que ter uma configuração que permita ele resolver esses papéis de uma forma satisfatória, que ele fique satisfeito como pessoa e consiga render o máximo concentrado nas atividades de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer, né, dos interesses da organização e, no nosso caso, do setor público, dos interesses da sociedade. A gente tem que achar alguma forma que permita balancear esses três interesses. Dessa forma, a gente consegue. Não é fácil, né? Você está cansado de ver, mudar o modelo mental das pessoas, mudar a forma de enxergar o trabalho, é muito difícil, é muito desgastante. Com certeza. E frequentemente se encontra uma resistência muito grande, né? Sem dúvida. É isso mesmo, é um processo gradativo. Isso não dá para fazer de um dia para o outro, mas é possível, né? É possível. E olha, posso dizer que talvez isso desgaste muito mais o gestor, porque se você começa a ser um gestor voltado para isso, você tem que estar sempre disponível para as pessoas, você tem que estar lá em condições de esclarecer dúvidas. E olha, é muito comum alguém te apresentar dúvidas de trabalho que você também não sabe responder, porque você não tem um nível técnico superior às pessoas que estão embaixo de você, certo? Então você tem que correr, você como gestor, você tem que ir atrás das informações, você não pode deixar as pessoas sem retorno, porque se as pessoas perceberem também que você começa a querer acelerar, mas não consegue dar retorno sobre as demandas que vêm para você, o cara se desmotiva naturalmente também, né? Então a tarefa do gestor é com certeza a pior tarefa desse trabalho, porque é o cara que tem que chegar cedo, é o cara que tem que sair tarde, é o cara que tem que ouvir as pessoas, você não pode se fechar numa sala, a porta tem que estar aberta. Enfim, as questões pessoais, como o Hamilton colocou, não pode ser esquecido. Tem determinado dia que alguém é melhor que esteja em casa cuidando do filho do que fazendo um trabalho mal feito na unidade. Se ela tiver a possibilidade de sair um dia para fazer isso, no dia seguinte ela volta e fala, poxa, ele me concedeu esse dia, eu vou compensar isso para ele. Você nem precisa pedir porque acontece, né? Mas a tarefa do gestor é a tarefa difícil e é um desafio que a gente tem que se propor a encarar. Tá certo. Eu agradeço a presença do Mário participando desse nosso projeto, nesse vídeo sobre motivação e gestão de felicidade. Espero contar com ele em outras oportunidades e encerramos aqui a entrevista com o Mário, agradecendo novamente pela presença dele. Obrigado, amigo, pela oportunidade e esperemos aí que em breve a gente tenha uma nova cultura na área pública, que a gente possa se orgulhar do que fez aí nos próximos, 10, 20, 30 anos, né? Muito obrigado.